Então agora nós vamos para o nosso desenvolvimento 2. No nosso desenvolvimento 2, eu acho interessante você já introduzir a sociologia. Então olha como sua redação está ficando bonita. Você começou com uma introdução com ou uma obra artística, ou um elemento poético, ou um elemento técnico. Não importa, aí vai ser escolha sua. No seu desenvolvimento 1, você trouxe conceitos filosóficos, o conceito de biopoder e o conceito de necropolítica, tá? E agora, no desenvolvimento 2, você vai trazer a ideia da sociologia. E aí eu recomendo que você trabalhe com Pierre Bourdieu, tá? Pierre Bourdieu pode ser uma boa pedida, porque Pierre Bourdieu ele traz aqui a ideia de que as categorias de idade são criações arbitrárias, tá? Que se modificam de maneira diferente com a sociedade. Então, quem é que estabelece o que é jovem, o que é adulto, o que é idoso? Tá? As relações sociais. E são essas relações sociais que impõem aos indivíduos qual categoria você se encaixa, de maneira inclusive autoritária, né, como ele mesmo diz, de maneira arbitrária. E aí, naquele momento em que você é posto naquela condição de faixa etária, você perde determinadas coisas que você tinha direito enquanto indivíduo. Então, se você parar para pensar um pouquinho, os idosos, eles vão perdendo, né? As pessoas ao envelhecer e ao chegar à fase idosa, elas vão perdendo determinados direitos, elas vão perdendo determinados elementos exatamente por conta das transformações dos indivíduos, das transformações sociais, perdão. Então, para Pierre Bourdieu, as categorias de idade são criações sociais. Então, hoje você tem criança, você tem jovem adolescente, jovem adulto, adulto e idoso, tá? Só que no momento em que você vai passando de uma fase para outra, você vai perdendo determinados direitos que antes lhes eram garantidos. Ah, Paulo, mas você ganha outros. Mas esses direitos que vocês conquistaram, quem quiser citar, por exemplo, o Estatuto do Idoso, vai ser conquistado no momento em que você perdeu outros. Por que houve a necessidade de se criar um Estatuto do Idoso? Porque se percebeu que o indivíduo, quando chegou na fase idosa, era um indivíduo que tinha perdido, por exemplo, o seu direito pleno de ir e vir. Era um indivíduo que tinha perdido, por exemplo, o seu direito à saúde, o seu direito à segurança, o seu direito pleno, né, de exercício. Tá bom? É claro que essas categorias elas vão mudando de acordo com o tempo, porque a sociedade muda e, consequentemente, ao mudar, essa sociedade ela acaba também trazendo novas perspectivas, né? Novas perspectivas. Por exemplo, aquela ideia que se tinha no passado de que o velho ele não era produtivo, ela caiu por terra. Com a tecnologia, né, especialmente agora com o EAD e etc., ela caiu por terra. Mas por quê? Porque já é possível que essas pessoas possam ter produtividade, mas aí esbarra em um problema. Qual o problema? Muitas dessas pessoas, elas por não terem sido incluídas em processos de adaptação, em processos de educação, em processos de inclusão digital, por exemplo, acabam ficando para trás. Acabam se tornando aquilo que Bauman chama de refúgio humano. Então, quando a gente tem a relação velhice e produtividade, que é uma problematização que você pode trazer no seu desenvolvimento 2, é preciso entender, é preciso explicar para o seu corretor que, bom, ser velho não significa ser improdutivo, desde que haja políticas para incluir esses indivíduos, tá, no campo da produtividade, para que eles continuem sendo produtivos. Beleza? Essa é a teoria da Gita Green-Deber. É preciso reinventar a velhice. É preciso ressignificar, é preciso reinventar a velhice, é preciso entender que os velhos da década de 50 não são os velhos do século XXI. Os velhos do século XXI, eles têm uma outra coisa, são pessoas que produzem ativamente desde que elas sejam incluídas no processo de formação profissional, de formação intelectual. Tá bom? Então, para a Gita Green-Deber, é de fundamental importância reinventar a concepção de velhice, tá? E entender que é possível sim que essa pessoa que é velha, que é idosa, é possível sim que essa pessoa ela
seja inserida na cadeia produtiva, tá? E aí, quais são os desafios para isso? Acessibilidade, garantir o direito fundamental de ir e vir, tá? Quando você tem situações como essa, ó, olha essas imagens, por exemplo. Indivíduos que acabam vivendo em cárcere privado, porque até a calçada dessas pessoas torna o seu ir e vir, o seu direito básico de ir e vir, prejudicado. Transporte público tem que ser adaptado, tem que ter rampa, tem que ter elevador, tá? Inserção social é uma coisa muito importante, Então você tem aí programas como Universidade para a Terceira Idade, tá? Inclusão digital, para que esse indivíduo, uma vez aposentado, uma vez na sua fase idosa, ele não seja excluído, ele não vire refúgio humano, como diria Bauman. Tá bom? Até para que isso possa combater outros problemas, né? Como, por exemplo, a solidão, que é um elemento potencializador para a depressão. Por exemplo, em estudos feitos entre 1980 e 2012, descobriu-se que os casos de suicídio entre idosos aumentou 215,7%, tá? 215,7%. Isso aí é do Correio Brasiliense. E por que o suicídio aumentou tanto? Por causa dos casos de depressão, essa depressão potencializada pela solidão. Então são problemas que vocês podem apontar, tá bom? Beleza? Mais dados aí para vocês, né? A mortalidade entre 100 mil habitantes na fase idosa, tá? Ela é um pouco mais alta a partir de 70 anos, mas ela não é tão mais alta assim, tá? Alguma pergunta até aí?